Olá, queridos amigos e amigas que estão conosco mais uma vez pelo programa Sementes de Esperança. E hoje, assim, com muita alegria, a gente está recebendo aqui entre nós duas visitas muito especiais. Talvez vocês já tenham conhecido algumas imagens através das missas celebradas que a TV Paraná exibe, mas com muito carinho a gente recebe aqui em nossos estúdios também, que é o Padre Manuel e o Padre Fernando do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Então, antes de iniciar o bate-papo, já dizer, Padre Manuel, que está com o microfone aí, que seja bem-vindo ao programa Sementes de Esperança. Obrigado, agradeço pela oportunidade, né? Que Deus continue nos abençoando e que digo para vocês que é muito bom fazer parte aqui dessa comunidade, uma comunidade viva, uma comunidade alegre e, acima de tudo, uma comunidade muito religiosa. E o Padre Fernando também, que veio para cá em janeiro desse ano de 2012, né, Padre Fernando, já tendo contato com o pessoal de toda a paróquia e de toda a cidade, também seja bem-vindo ao nosso programa hoje. Muito obrigado, Cidinha. Quero agradecer a oportunidade de vir participar desse programa, né, que está aí com uma grande audiência. Agradecer também a essa comunidade que nos acolheu com muito carinho, de braços abertos, como uma verdadeira mãe. E o espaço sagrado onde estamos, Nossa Senhora Aparecida, que é a mãe do nosso país, a mãe da nossa vida. Bom, vocês não posso dizer que estão estreando nos Sementes, porque se estiverem bem lembrados, e quem nos assistem também, no lançamento da campanha da Fraternidade desse ano, que nós estávamos lá na paróquia Santo Antônio de Pádua, eu rapidamente falei com vocês e disse que iríamos sentar um dia para conversar um pouco mais sobre a vida de vocês. Como, com a graça de Deus, eu sempre falo que os Sementes de Esperança, os assuntos fluem com muita naturalidade, porque a nossa Igreja Católica é muito dinâmica, muito rica, né? Então, acontecimentos não nos faltam para que a gente possa levar sempre novos assuntos. E agora que surgiu a oportunidade, então. Padre Fernando, começando, vamos nos falar um pouquinho, diz que é lá da Bahia, de onde que vem o Padre Fernando para cá? Da Bahia, exatamente, de Camaquã, Bahia, né? Um vilarejo chamado São João do Panelinha, Camaquã, Bahia. Próximo fica entre Ilhéus e Porto Seguro. Fica entre essas duas comunidades, ou na verdade, essas duas cidades mais visitadas, os pontos turísticos ali da Bahia, na parte sul da Bahia. E antes de vir para Arapongas, já conhecia a nossa região, ou a sua primeira vinda já foi em janeiro, quando veio para trabalhar? Cidinha, já havia conhecido através de alguns momentos que na Semana Santa sempre o nosso seminário enviava alguns missionários para essa comunidade. Então já havia participado algumas vezes, mas na Palote, nunca na Matriz. Então depois foi a minha primeira experiência de trabalhar como vigário, né, aqui nessa paróquia, da qual é muito abençoada. Graças a Deus, isso o povo de Arapongas sente essa bênção também, até porque é a primeira paróquia, né? A paróquia mãe aqui da nossa cidade. E o Padre Manuel, vem de onde, de que região lá da Bahia? É uma região próxima do Padre Fernando, né? Cidade de Mascote, sul da Bahia também. Cidade pequena, mas uma cidade assim que tem seus momentos religiosos também. Uma cidade pacata, mas uma cidade que a gente pode dizer assim, quem esteve lá, que o pessoal daqui teve muita acolhedura, né? Uma cidade bonita, uma cidade bonita. Vocês estudavam no mesmo seminário? O Fernando, ele é um ano mais velho que eu na caminhada, né? Então, mas eu convivi 6 anos com ele em Curitiba. Então nós podemos dizer que somos praticamente da mesma turma. Vocês sabem da história dos antecessores de vocês aqui no santuário, Padre Carlos e Padre Francisco, né? Que cursaram o seminário juntos também lá na Alemanha, acabaram vindo para o Brasil, ficaram em comunidades diferentes, aí Nossa Senhora Aparecida reuniu os dois na casa dela, e aí eles ficaram, o Padre Carlos ficou até o seu falecimento, né? Padre Francisco e também ambos já numa história de mais de 30 anos aqui entre nós. Será que a história vai se repetir agora com esses dois companheiros que vieram da Bahia, não de tão longe como eles? Olha,
Dizem que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Mas para Deus nada é impossível. Para mim seria gratificante, eu acredito que para o padre Fernando também, porque a nossa família, a minha mãe, a mãe dele, se tornaram assim muito amigas, muito próximas, né, uma da outra. E para mim seria um prazer imenso trabalhar junto com ele, já está sendo, né, graças a Deus. E eu acredito que a gente não teria nenhuma dificuldade nesse sentido, não. Seria uma honra, na verdade, trabalhar com ele. Bom, Padre Manuel, soubemos que a sua ordenação foi recentemente, no dia 17 de agosto, né, lá em Mascote, na Bahia, e inclusive pelo fato de, como ainda diácono, né, esteve um período aqui em Arapongas, então fez contatos, amizades, e foi inclusive uma caravana de Arapongas lá para prestigiar a ordenação do Padre Manuel? Pois é, dia 18 de agosto, né, eu me ordenei. E tive a graça de ter a presença de algumas pessoas daqui. O padre daí até chegou para mim e falou assim: nossa, você está aqui há pouco tempo, tanta gente se manifestando para ir para a ordenação. O que foi que você fez com esse povo, né? Eu acho que o meu jeito de ser, o meu carisma, né? Embora as pessoas falem assim, é fechado, né? Mas as pessoas que se aproximam percebem que não é nada disso, é o meu jeito de ser mesmo. E eu acredito que eu acabei conquistando algumas pessoas e eu fico muito honrado pela amizade, queria agradecer a presença, o vídeo que fizeram, que, né, levaram, passou na primeira missa, manifestando assim a alegria do Padre Odair, do Padre Francisco e do pessoal da comunidade de São José. Então foi um momento rico na minha vida, na vida dos meus familiares, né? Agradeço, só Deus pode retribuir tudo o que essa comunidade fez por mim, né? Cada pessoa e os meus amigos. Só Deus pode retribuir. Eu estava vendo parte do vídeo, pelo menos, e vi que o Padre Fernando estava presente, o Padre Pedro também. Tinha mais algum padre aqui da região lá? O Padre Pedro tem uma história assim na minha vida, né? Não sei se vocês sabem. Eu fui coroinha do Padre Pedro, né? Nossa, não sabia. Eu fui coroinha do Padre Pedro. Em 98 eu morei com ele na Catedral de Itabuna. Então nós temos assim uma proximidade assim muito grande, né? Aí estava lá ele, o Padre Fernando e outros padres que moram não aqui, mas moram próximo, né? Aqui na Rancharia. Então tinha alguns padres aqui da região, sim. Ribeirão Claro, tinha alguns padres. O seminário palotino lá, então ele fica no sul da Bahia, e como que é a questão vocacional lá, porque a gente até brinquei na ocasião com vocês quando os conheci, que a gente conhece muito a Bahia como a terra do axé, né? A terra de uma diversidade imensa de religiões, né? Muito grande essa diversidade religiosa, e depois a gente saber que o Seminário Palotino tem tido essa fecundidade com a graça de Deus, e vocês são 2 exemplos disso. Então fala um pouquinho para a gente desse trabalho no seminário, qual dos 2 aí que gostaria de falar para nós? O seminário na Bahia ele surgiu de uma experiência, vamos dizer assim, de um padre, que foi o Padre Vitório. Ele fundou essa região de missão na Bahia. E eu acredito que de uma teimosia, porque a província em si não queria, né, mas de uma teimosia dele, hoje nós temos 10 padres, eu sou o 10º, né? Eu sou o 10º. E nós temos, o seminário está ali localizado em Ilhéus, entre Ilhéus e Itabuna, rodovia Ilhéus e Itabuna, mas eu acredito que essa questão cultural ajuda bastante, porque se a pessoa já faz a sua escolha de deixar o axé, né, e de se envolver numa comunidade fechada, onde tem a oração, né, o trabalho interno, então isso ajuda muito também na vocação. Deus, quando quer, ele tira daquele meio onde tem muita gente, né, recolhe aquela pessoa para dar uma formação, que Deus capacita desse jeito, né? Deus não quer pessoas que vivem isoladas, mas ele quer pessoas do mundo. Mas pessoas do mundo para se formar, se informar e voltar para o mundo. Então é esse o trabalho nosso palotino, né? Nós não trabalhamos fora do mundo, nós trabalhamos com o mundo. Mas para isso precisamos de uma formação. E o seminário está ali, graças a Deus deu bons frutos, somos prova disso, né? E acredito que vai continuar. Mudou-se o jeito da formação, que até então era seminário menor.
Hoje são poucas províncias que têm seminário menor. Hoje é apostolantado. Então a pessoa, quando chega lá, o jovem, ele já não entra mais para estudar. Quando ele entra lá, ele já viveu a sua experiência de trabalho, de namoro, já está mais maduro. Então, hoje eu acredito que, ao meu ver, na minha opinião, vai surtir mais efeito até. As vocações vão amadurecer, já chegam mais maduras e por isso podemos ter mais êxito na vocação. Bom, gente, a conversa com eles aqui, eu vou agora chamar algumas imagens que a gente tem já em arquivo, da festa de ordenação, de toda a celebração bonita lá do Padre Manuel, um momento de muita emoção para ele, como eu citei, com a presença do Padre Fernando e do Padre Pedro, e com essas imagens a gente convida vocês a continuarem conosco, porque queremos ainda saber muito mais sobre esses dois novos sacerdotes entre nós. Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga, 2001. Fone 3274-8600. Brisas Veneza Residence Club. Últimas unidades. Visite apartamento decorado. Funcionalidade e espaço na medida certa. 117 metros quadrados de área total. Prestações a partir de R$ 990. Área nobre da cidade. Área de lazer completíssima. Entrega no prazo. Vendas Imobiliária Bertone. Construção Ayoshi Engenharia. Plantão de segunda a domingo, inclusive feriados. Rua Perdizes 1980, Arapongas. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Grupo de Empresas Simbal. Diversidade de negócios feita por gente que faz qualidade todos os dias. Estofados, colchões de espuma e de mola, dormitórios e Couro Rios, indústria de matéria-prima. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. De volta com o nosso programa e hoje aqui conversando com o Padre Manuel e o Padre Fernando.
Padre Fernando veio para cá em janeiro deste ano, já como um sacerdote. A gente queria saber um pouquinho agora da sua vida, lá já falou de onde morou, mas sobre a vocação sacerdotal. Quando que o Padre Fernando sentiu esse chamado para ser esse operário do reino de Deus, assim, mais diretamente, diríamos assim? Cidinha, num breve relato histórico e resumidamente, gostaria de começar no início, quando minha mãe saiu do sítio, da fazenda, e chegando na cidade ela falou, vamos para a missa. Começamos a participar da missa naquela semana, e minha mãe, voltando para casa, minha mãe falou, o que você acha de ser coroinha? E eu tinha mais ou menos 5 para 6 anos de idade. Eu fiquei sem responder para ela, mas na semana seguinte ela me convidou novamente para ir para a missa. E ela falou, hoje você vai falar com o padre que você vai ser coroinha. E foi muito interessante que ao chegar lá, conversando com o padre Vitório, ele falou, olha, você ainda não está preparado para seguir este caminho, mas venha mais vezes. Quando, na terceira semana, aí ele me chamou e falou, agora sim, depois de algum período de missa, sim, você está preparado. Então pode vir e participar com os outros, mas primeiramente você tem que fazer o mesmo percurso, a mesma caminhada que os outros. E foi uma formação de coroinhas que eu comecei a entrar nesse espaço e comecei a me sentir chamado. Depois também, como já dizia Manuel, ele foi coroinha do Padre Pedro, também fui coroinha do Padre Pedro e fiquei um período com ele e uma experiência muito bacana. E um belo dia, participando da missa, como criança mesmo, correndo ali nos corredores da capela, ao entrar para vestir, o padre me chamou a atenção. Quem? Padre Pedro. Olha, aqui é um lugar sagrado, então é importante que se tenha respeito. Daquele dia em diante eu comecei a levar mais a sério esse meu chamado. E fui coordenador de coroinha, depois convidado para participar do grupo de jovem, coordenador do grupo de jovem, e um belo dia, uma coordenadora da Pastoral da Criança me convidou para ser coordenador e fundador também na minha comunidade. Eu disse para ela que não estava apto para o serviço, para o chamado. Ela insistiu novamente e foi a partir daí, esse dia, que o meu chamado foi mais forte ainda. Através de uma recuperação de uma criança de 4 anos que não andava e nem falava. Como líder da Pastoral da Criança, trabalhando com um grupo de jovens, descobri minha vocação. Graças a Deus, hoje fui chamado não só para levar a vida e a vida em abundância para o corpo, mas também para o espírito. Por isso estou aqui e dou graças a Deus por aqueles que me formaram, por aqueles que me convidaram a despertar a minha vocação sacerdotal. Olha que testemunho bonito. Vocês perceberam aqui os 2 coroinhas do Padre Pedro, hein? Por isso que o Padre Pedro tem esse carinho tão grande pelos seminaristas. Agora, Padre Manuel, ao longo do nosso programa Sementes de Esperança, graças a Deus eu já recebi mais de 100 padres aqui entrevistando, e todos eu gosto de conhecer um pouco a história de vocação de cada um. E eu vou dizer que o seu caso, dentre todos o que eu entrevistei, do que eu soube pelo menos um pouco da sua biografia, é um caso único, que a sua mãe é evangélica. Como é que é essa situação de um lar que eu não sei de que maneira era, meio católico ou meio evangélico, mas surgir uma vocação sacerdotal que temos aqui agora diante de nós? Então, minha mãe ela sempre teve tendência a ser evangélica. Até então, quando eu descobri a vocação, ela não era batizada ainda.
mas frequentava assim a igreja evangélica. Nunca nos forçou. Como eu era pequena, ela pegava pela mão, eu ia. Mas nunca tivemos problema com isso, graças a Deus, né? Ela nunca, vamos dizer assim, deu sua opinião. Até então ela sabia de certeza que eu ia para o seminário, né? E no dia que eu entrei, que eu ia para o seminário, que eu ia viajar, que fui despedir dela, ela falou para mim que pelo gosto dela eu não iria. Mas sempre tivemos uma convivência bem amigável nesse sentido, né? Graças a Deus, ela é evangélica. Meu pai, eu gostaria que fosse, porque se diz católico, mas não participa. Então essa é a minha realidade da minha família. Eu tenho um irmão que é pastor, tenho mais 2 que frequentam a igreja evangélica também. Os outros, né, infelizmente, mas não são católicos assíduos, infelizmente. Então essa é a minha família, é desse meio que eu saí. Para vocês verem que Deus, quando quer escolher, né, não precisa que esteja ali participando, e geralmente não é daquela família que é bem católica, ou seja, o escolhido de Deus, a gente não consegue entender como é que ele chama, né? Então às vezes a gente fica muito preocupado, meu filho não está indo, meu filho não está frequentando, não sei o que é que meu filho vai ser. Deus sabe, né? Deus sabe. Olha, isso, Padre Manuel, é até um alento mesmo, eu falo como mãe de família, né? Porque dos diversos sacerdotes, a maioria fala sempre que a presença da mãe será a grande incentivadora das vocações, né? E nós sempre comentamos aqui no programa a necessidade das famílias serem berço de vocações sacerdotais e religiosas. Agora, esse chamado, claro que seus pais de índole perfeita, porque todo bom fruto tem que vir de uma boa árvore. Isso não são palavras minhas, mas do próprio Jesus Cristo, né? Mas esse chamado, assim como a gente vê dentro da Bíblia Sagrada, tantos outros que foram buscados de maneiras tão diferentes, né? É o que aconteceu com o Padre Manuel. Então, quando eu falo como exemplo de mãe e de tantas outras mães e pais que acompanham conosco, que às vezes a gente quer conduzir o filho de uma maneira, mas nem sempre as coisas acontecem como nós, com o nosso lado humano, nosso jeito de levar, temos a resposta de imediato, né? E será que tem que entregar para Deus, deixar que Ele sabe o que faz, Padre Manuel? Ele sabe, porque os nossos planos não são os planos de Deus, né? Não digo para vocês que nos assistem, que eu não sofri com isso. Porque na Crisma, na primeira Eucaristia, a família dos meus colegas estavam todas lá. E a minha família não estava. É uma das coisas assim que sempre me emociona, né? Porque é importante. Eu quando vou falar com o pessoal das reunião de pais dos crismandos, eu sempre falo, acompanha filho de vocês, porque a presença do pai é muito importante. Ele dizia assim, meu pai está ali, não importa o que diga, mas a presença. Então eu sofri muito com isso, né? Mas depois que eu entrei no seminário, eu fiquei muito feliz. Quando eu saí do noviciado, eu fui para casa de férias e lá o padre sempre me deu um dos temas no novenário para me expor o tema, né? E quando eu olhei, minha mãe estava lá. Então foi uma noite que eu fiquei muito emocionado, porque ela nunca tinha participado. E agora, desse ano para cá, geralmente quando eu estou lá, então geralmente ela me acompanha, às vezes na missa ela vai, né? Então, graças a Deus. Mas eu sofri bastante por falta. Digo para vocês, pais, não deixem de acompanhar os filhos de vocês, seja no futebolzinho, seja na catequese, na reunião da escola, para tomar um sorvete, enfim. São momentos que no início você vai dizer que não vale nada, mas no futuro ele vai olhar para você e vai agradecer por essa presença. Bom, Padre Manuel, pela filmagem e por algumas fotos que vieram da sua ordenação, aí a gente viu que se a sua mãe, no início talvez não era aquilo que ela queria para você, mas aquele dia ela se mostrava, estava aliás muito bonita, muito elegante, né? Ela e o seu pai, e com um semblante assim muito feliz. Como é que foi diríamos assim, o comentário deles ao viverem uma emoção desse porte, de ver um filho se tornando sacerdote? E querendo ou não, a nossa Igreja Católica é uma cerimônia
muito linda, né? Cerimônia da ordenação, assim como nós que nos casamos, o dia do nosso casamento é inesquecível, fica para sempre essa data marcada, também é o dia da ordenação. Mas a gente aponta mais pelo lado de alguém que não é muito desse meio, como o caso dos seus pais. Então, como é que foi a reação deles, os comentários depois? Olha, a reação... Fazia tempo que eu não via meu pai chorar, né? Acho que eu nunca tinha visto meu pai chorar, na verdade. E ele chorou bastante. E meu pai me defendeu muito, porque quando minha mãe sofreu muito, porque eu sou muito próximo à minha mãe. Então, quando eu fui para o seminário, minha mãe ficava chorando bastante, né? 15 dias antes de ir para o seminário, minha mãe chorava toda manhã e eu acordava com o choro da minha mãe. E meu pai dizia para ela assim, se ele estivesse num mau lugar, mas está num bom lugar, por que você está sofrendo e tal? Então, ele me deu muita força. Tê-los ali presente e perceber eles emocionados, não me disseram nada. Meu pai até hoje ele não chegou para mim e falou, mas aquilo que nós refletimos ontem no Evangelho, a ação dele vale mais do que 1000 palavras. Então o jeito que ele ficou, minha mãe depois sim, aí minha mãe falou que estava muito feliz, muito contente, que foi uma celebração maravilhosa, ela nunca tinha visto nada igual. O que reflete, talvez, seja o que alguns pastores estavam lá e eles falaram, não sabia que na Igreja Católica existia coisa tão bonita. Olha que coisa linda, gente. A gente fica até emocionado, né, de saber essa partilha, porque o nosso Papa João Paulo II, ele pregou tanto esse diálogo religioso, né? Esse verdadeiro diálogo religioso. Porque às vezes as pessoas acham que ecumenismo é quase que uma imposição, né? E na sua vida isso aconteceu de uma maneira natural e percebendo então esse reconhecimento, né? Essa amizade entre os pastores, tem um irmão pastor e um irmão sacerdote, mas que família abençoada, Padre Manuel. Pois é, eu nunca esqueço que quando eu cheguei do noviciado também o pastor Pablo, né? Ele chegou para mim e falou assim, a gente não se conhecia, que ele estava chegando aquele ano lá em Mascote, ele olhou para mim e falou assim, me dê tua bênção, porque você está vindo do noviciado e está abençoado, né? Então foi interessante, me marcou isso, né? E eles falaram mesmo, os pastores falaram assim, eu não sabia que para se ordenar um padre era tudo isso, né? Foi uma cerimônia muito bonita mesmo. Muitas pessoas ali nunca tinham participado de uma celebração como aquela, né? Foi marcante para aquela cidade que está comemorando os seus 50 anos e eu sou o primeiro sacerdote. Olha, né? Que importante, 50 anos de imunização política. E o que eles falaram, que foi o grande presente para aquela cidade, né? Nesses 50 anos ter um sacerdote, né? E eu, o primeiro... E sou o único até agora. Espero que Deus suscite mais vocações naquela região. Amém, que assim o seja. Bom, o Padre Fernando estava presente na ordenação do Padre Manuel e com pouco tempo, ainda poucos meses, diríamos assim, da sua ordenação. Eu, olhando de fora como uma leiga de algumas celebrações, eu acho aquele momento em que o padre se prostra no chão, diante do povo, é muito marcante aquilo lá. Não sei se no meu olhar, não sei se de vocês também tem todo esse significado. Você vê como é que você se sentiu, tanto na alegria pelo amigo, mas também já voltando um pouquinho no tempo e lembrando da sua? Olha, Cidinha, justamente um momento único, é um momento de entrega. Quando a gente vê um sacerdote e ao mesmo tempo está no lugar do sacerdote, se prostrar diante do altar, diante do povo e diante da igreja, é você morrer para o mundo e nascer para Deus. É algo inexplicável, principalmente ver o amigo que jogou bola na infância, também cresceu junto ali na cidade, pertinho, e a gente não tinha muita aproximação, mas após uma certa caminhada no seminário, a gente foi conhecendo um ao outro e se tornando um irmão verdadeiro. É uma emoção muito grande. Palavras não explicam. A expressão maior é aquela que sai do olhar.
Então, essa expressão que sai do olhar e que a gente quer agora, através de mais algumas imagens da ordenação, algumas fotos, que até vocês cheguem também um pouco da emoção, que é o que esse momento está trazendo para nós, né? Eu trouxe esses 2 jovens sacerdotes aqui, que eu brinquei com eles que ia ser sim essa conversa espontânea, mas o que a gente quer é que brote do coração as palavras, e com certeza estão brotando, porque nós não estamos falando de histórias de outros, mas da história da vida de vocês. E continuem conosco. Eis-me aqui, Senhor, venho te adorar. Toma minha voz, toma o meu amor, venho te adorar. Senhor, eis-me aqui, Senhor, venho te louvar. Toma minha. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. Grupo de Empresas Simbal. Diversidade de negócios feita por gente que faz qualidade todos os dias. Estofados, colchões de espuma e de mola, dormitórios e Couro Rios, indústria de matéria-prima. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Brisas Veneza Residence Club. Últimas unidades. Visite apartamento decorado. Funcionalidade e espaço na medida certa. 117 metros quadrados de área total. Prestações a partir de R$ 990. Área nobre da cidade. Área de lazer completíssima. Entrega no prazo. Vendas Imobiliária Bertone. Construção Ayoshi Engenharia. Plantão de segunda a domingo, inclusive feriados. Rua Perdizes 1980, Arapongas. Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga 2001. Fone 3274-8600. Voltando com o nosso programa, e hoje aqui com esses ilustres convidados vindo lá da Bahia e aqui para o nosso meio, o Padre Manuel e o Padre Fernando. Padre Fernando, começou o seu trabalho aqui em janeiro,
veio lá da Bahia. Como é que é a sensação de chegar em Arapongas? Como seus olhos viram Arapongas na chegada? Uma verdadeira mãe que abraça o seu filho e acolhe. Senti justamente isso. Um estrangeiro em uma terra da qual sabe acolher. A princípio eu pensava que ia sentir um pouco de dificuldade por ser a primeira comunidade da qual ia levar uma responsabilidade que de início seria para toda a vida. Como vigário, trabalhar em uma comunidade já com uma estrutura muito grande, rica na liturgia, rica nos seus princípios também. Então a gente treme na base, né, quando faz a primeira experiência, mas foi uma experiência que tenho certeza e está sendo uma experiência que eu vou levar para toda a minha vida, de ser bem acolhido. Creio eu também que o Padre Manuel sentiu a mesma coisa. Ser bem tratado é como um hóspede que sai está na casa e quando sai fala bem e sempre bem, porque foi bem tratado. Tratamento VIP. É essa a verdade, né, Manuel? Então é um carinho muito grande estar nesta comunidade, desempenhando também aquilo que não só teologicamente aprendi na faculdade, mas na pastoral também na Bahia, nas outras comunidades da qual eu passei, em São Paulo, na São João. Eu acho que é uma experiência que a gente vem trazendo também e a gente aprende muito mais do que imaginamos. Bom, os seus olhos viram a cidade dessa maneira e brincou aqui que tremeu na base. Não sei se quando tremeu na base, sabia que essa é a paróquia mais velha da nossa cidade, a paróquia mais tradicional, e que a maioria dos padres que por aqui passaram já foram pessoas de bagagem muito grande e de uma vivência longa, né? Como nós já comentamos, o Padre Carlos e o Padre Francisco, mas assim como o Padre Bernardo, que foi o fundador da paróquia, e tantos outros que passaram. Como é que foi o olhar e a tratativa inicial do povo para com o menino, vamos dizer assim, o menino que estava chegando, o sacerdote? Penso eu que foi como um filho mesmo, né? A comunidade olhou assim, de início meio surpreso. Uma jovem, 35 anos, chegar em uma comunidade e já pegar uma responsabilidade assim e abraçar. E percebo também que diante disso, o respeito, o carinho pelo padre, isso me impressionou muito. É o que me deixa fascinado. É o estilo e a característica tradicional de um respeito voltado para o sacerdote como pai espiritual. E é esse pai espiritual que a gente sente, assim, como as pessoas o acolhem. Estou falando com eles hoje nessa segunda, que é um dia depois do dia 16 de setembro, que nós estivemos num passeio da Pastoral da Pessoa Idosa, o Padre Fernando acompanhando, da Diaconia São José ali do Jardim Bandeirantes, e a gente percebia nas pessoas a alegria de tê-lo junto, o respeito com que o tratam, né? Aquela celebração tão gostosa que o senhor fez para nós lá na capela, que vai ser com certeza inesquecível. Então essa presença, independe da idade, é a figura do sacerdote que está no meio do povo, né, Padre? Agora, o Padre Manuel teve o privilégio de vir para cá como diácono, conhecer o povo, ir uma caravana para a ordenação e depois vir celebrar a primeira missa aqui no santuário. Como é que foi a emoção? O senhor que ajudou muitas vezes o Padre Francisco nas celebrações que eu vi, participando de outras como diácono e depois na sua volta como sacerdote, celebrando. Bateu algum nervosismo ao celebrar a primeira missa? Eu não digo nervosismo, né? Mas sim o tamanho da responsabilidade. As pessoas olham de fora e falam, eu celebraria a missa. Mas vai celebrar para ver como é difícil, né? Vai celebrar.
Então eu me senti agraciado. Essa é uma palavra que eu aprendi depois de uma dificuldade que eu passei num seminário, agraciado. Geralmente a gente diz assim, eu sou uma pessoa de sorte. Eu acho que o termo sorte ele é tão pequeno para descrever o tamanho da graça que Deus derrama sobre cada um de nós, que eu mudei, né? Não se diz que você é uma pessoa de sorte, você é uma pessoa agraciada. Então sou uma pessoa agraciada de ter conhecido o Padre Francisco, e eu falei na missa que eu não conheci meu avô paterno, mas tive a graça de conhecer duas pessoas que o Padre Humberto em Curitiba, no seminário, né, um senhor já de idade, e o Padre Francisco, que eu considero como meus avós, né? Meus dois vovôs aí que eu aprendi muito com o Padre Francisco. Vê-lo Padre Francisco lá na primeira missa, mesmo sem estar paramentado. Ver o Padre Fernando, que trabalhou comigo também como diácono, né? Que eu estava como diácono. Ver ali o Padre Lino, meu diretor espiritual, né? Ver o Padre Edivan, que também é baiano, que também moramos juntos no seminário, que é da mesma turma do Padre Fernando. Ver os meus colegas ali, o Padre Francisco Dias, que também trabalhou aqui. Os meninos que estão se preparando para o sacerdócio. Eu me senti em casa. Por que ter medo? Não tive medo. Que além da proteção de Deus, eu estava rodeado de amigos que faz parte da minha família. E são essas imagens dessa primeira missa que a gente tem também agora, que a gente exibe um pouquinho aqui durante a conversa, porque isso a gente conseguiu registrar. Infelizmente, Padre Fernando, na sua chegada, embora a TV grave sempre as missas, mas a gente tem algumas imagens de outras celebrações, né? O caso do Padre Manuel é que está tudo muito mais recente. Agora, eu sei que essa semana os dois já vão para Curitiba, em estudo também. Queria que falasse um pouquinho para o povo saber que não é com a ordenação que encerrou, digamos assim, a formação e a preocupação do sacerdote só vem para o trabalho, mas há sempre essa necessidade de estar se abastecendo, se atualizando e aprofundando mais todas essas questões de fé, Padre Manuel. É muito importante, porque o mundo evolui, as pessoas evoluem, e os padres devem evoluir junto com essas pessoas e com o mundo. Então, para a gente poder dar uma resposta convicta, verdadeira, nós temos que nos formar, nos informar, porque nós não estamos fora do mundo. E para a gente poder bem orientar, bem educar, bem fazer uma homilia, essa formação é muito importante. Infelizmente, muitos sacerdotes acham que a ordenação é tudo, mas o Espírito Santo ajuda se a mente também está enriquecida através de uma boa leitura, de boas palestras, retiros espirituais, enfim, meditação da palavra de Deus. Isso é muito importante e nós palotinos valorizamos isso. Bom, Padre Fernando, vigário paroquial de uma paróquia como o Santuário, com tantas pastorais em atividade ali, o MFC muito ativo, o pastoral familiar, enfim, todos os trabalhos que tem. O que você qualifica como o maior desafio de viver essa missão? Em primeiro lugar, a questão do espaço pastoral. Muda-se um pouco e diferencia-se um pouco da realidade da nossa, né? Já é um campo claro, bem estruturado, da qual temos leigos que são bem capacitados para exercer as suas funções. E é importante que andamos juntos diante desse desafio. Não estamos a sós. A comunidade nos ajuda a desempenhar muito bem o nosso serviço, porque a comunidade já tem uma experiência muito grande. Isso é magnífico. É como ensinar e aprender. Porque o grande professor e mestre na arte de ensinar é aquele que antes escuta a comunidade para ver quais são os meios necessários para ajudar a pisar firme e ter uma boa pastoral. Bom, Padre Fernando, aqui no Santuário, podemos assim dizer, não tem uma pastoral da comunicação muito bem constituída, mas trabalhos na comunicação pode-se dizer que nasceram aí, como recentemente nós celebramos os 15 anos do Informativo Evangelize, aquele jornalzinho que nasceu ali, vamos dizer, do coração do Padre Carlos, se tornou decanal, mas tem o seu bercinho foi o Santuário, né?
O fato de ter a missa gravada pela TV Paraná e passada semanalmente também, vez por outra o senhor está celebrando, ou o Padre Manuel, ou o Padre Francisco, ou o Padre Odair, ou algum outro visitante. E o Semente de Esperança, geograficamente também, acaba pertencendo para o santuário, até pela proximidade com que a TV Paraná é dali e também onde nós gravamos. Como o Padre Manuel, o Padre Fernando vê a comunicação hoje a serviço da evangelização, a serviço da igreja? Olha, antigamente a igreja tinha um grande desafio. Era entrar e evangelizar através do meio de comunicação. Era um grande desafio. A princípio, porque não se dava muito espaço, né, em outras redes e em outras áreas. Se dava assim com um tempo muito limitado, né? Hoje eu vejo que através desse meio de comunicação muitos dos nossos irmãos e irmãs participam, atuam verdadeiramente e de coração. Vejo que através deste meio de comunicação Jesus permanece no lar, age no lar, realiza no lar novos frutos. Ou melhor, o antigo se torna um novo. E é justamente através desta riqueza que temos é que Jesus faz parte da nossa vida. Amém. E agora o Padre Manuel, a gente sabe que vai ficar mais um período conosco, mas nada ainda, digamos assim, está definido nos seus caminhos, né? O que mais o preocupa do que terá pela frente aí, que quase que um terreno desconhecido? Ou já foi definido se vai ficar por aqui mesmo, onde vai exercer essa missão sacerdotal? Não tem nada definido, mas nós fazemos um voto que é um voto de obediência. E eu não tenho medo para onde eu devo ir, né? Para onde o provincial vai me mandar. Não procuro também sofrer antecipadamente, né? Então eu deixo nas mãos de Deus, porque eu não tinha nenhuma expectativa de vir para Pongas, né? Ele me mandou para cá. Então eu acredito que se for da vontade dele, ficarei. Se não for, eu irei para outro lugar. Ele sabe da necessidade do teu povo, e eu acredito que de acordo com a necessidade do povo de Deus, ele envia o pastor certo. Em ambos a gente percebe assim, com muita segurança, vocês falam da missão sacerdotal, e também são muito tranquilos diante do microfone, diante das câmeras. Eu falo porque a gente já recebeu muita gente aqui, mas as pessoas, talvez até os mais antigos, têm mais dificuldade em lidar com esses meios modernos, né? E o Padre Manuel sabe que hoje também os meios de comunicação, não só TV, imprensa, mas especialmente a internet também é um recurso que a gente não pode desperdiçar, né? O nosso bispo diocesano Dom Celso fala que ele tem uma paróquia virtual, né? O Facebook dele ele tem mais de 15 mil amigos, então que já seria uma paróquia virtual. Então também como que o Padre Manuel pensa em explorar esse campo, porque uma coisa é celebrar e conversar olhando nos olhos. Agora esses meios de comunicação é a gente falar sem saber que está do outro lado, mas às vezes é exatamente naquelas pessoas que não vêm até a igreja para receber, né? É a oportunidade da gente chegar num outro lar, diante de uma outra pessoa. Então, como que o Padre Manuel está se preparando para viver agora como sacerdote dentro dessa era digital? Olha, eu penso como o nosso fundador, né? Usar todos os meios possíveis para revivar a fé e reacender a caridade. Então, do jeito que ele pensou, eu penso, sou muito aberto, não ponho dificuldades em ir a um programa, em em celebrar uma missa que seja filmado ou seja radiado, enfim, né? Porque esse é o meio onde nós fazemos com que Deus chegue no coração daquelas pessoas. Mas eu digo para as pessoas, né? Assistir a missa em casa não é a mesma coisa de participar lá, mas deve aproveitar para fazer o seu momento espiritual, fazer a sua intimidade com Deus. E eu tento me preparar
da mesma forma que eu me preparo para celebrar a missa ali no santuário. Eu uso o meio, a internet, como se eu estivesse falando com meu pai, com minha mãe, né? Então eu procuro ser o mais humano possível através de uma tela que muitas vezes para muitas pessoas é algo frio, a gente não sabe quem está do outro lado. Então nesse sentido eu tento visualizar o pai, a mãe, um amigo que está precisando de um conselho, então eu transmito esse conselho porque eu sei que muitos corações estão despedaçados e que precisam. Infelizmente muitas pessoas usam o meio de comunicação, né, para poder destruir a própria família. Quantas traições nós vemos por aí através da internet, né? Então muito cuidado com isso, procura ver as coisas boas que nós temos na internet e na televisão. Dizem que através de um clique você pode ir para o céu, pode ir para o inferno na internet. É verdade. Então nós devemos fazer as nossas escolhas, temos a liberdade, mas depois nós iremos prestar conta a Deus pela nossa liberdade. Olha que sabedoria, gente. Desculpa perguntar, mas qual a idade do Padre Manuel? 32 anos. 32 anos, quase que a minha filha já tem 31, quase que teria idade para ser a sua mãe também. Mas até surpreende mesmo a tranquilidade e a sabedoria das suas palavras. Bom, nosso programa Sementes de Esperança, 7 anos tentando ao longo da nossa história levar sempre algumas sementes de esperança em todos os lares. Então agora eu queria que o Padre Manuel deixasse também as suas sementes de esperança para o nosso público. Eu acredito que se o nosso fundador estivesse aqui, ele na sua simplicidade, ele ia chegar e dizer para você, Cidinha, parabéns, que Deus continue abençoando esse programa. A semente, caros irmãos, essa semente de esperança está sendo lançada através desse programa no coração de vocês. Agora ela precisa ser regada em tua casa, no teu trabalho. E essa semente é regada com amor, com carinho, atenção e, além de tudo, muita meditação da palavra de Deus. Que nesse mês da Bíblia você possa meditar a palavra de Deus e regar essa semente, a semente do amor que Deus lançou no teu coração no momento que você foi gerado no ventre da tua mãe. E agora o Padre Fernando também, aí uma palavra de esperança, né? Aliás, a esperança é uma das 3 virtudes teologais, como nos diz São Paulo, né? Então que fique também a sua palavra de esperança para quem está nos assistindo agora. Creio também eu que diante deste meio de comunicação, da qual Cidinha faz parte e apresenta muito bem, gostaria de dizer a vocês que estão nos ouvindo, para que o nosso solo seja rico e fértil, é necessário que deixe que essa sementinha faça parte. Deixa cair, mas lembre-se daquilo que o nosso confrade e amigo falou. Regue com muita sabedoria. Não esqueça de colocar a água necessária. Não esqueça de deixar o sol, a claridade do dia, transparecer. Não se esqueça de que o maior de todos e que cuida justamente dessa semente é Deus. Olha, foi assim muito gostoso falar com vocês nesse papo tão tranquilo que a gente passaria a tarde toda conversando se fosse possível. Então eu queria muito agradecer a presença de vocês. Sei que já estão com uma agenda cheia também com as ocupações, cada um deles, até porque como a nossa paróquia é grande, e como já citei aqui, estão de viagem para Curitiba também. Mas eu agradeço muito, queria que em nome do Sementes de Esperança e de certa forma de toda a comunidade da qual a gente faz parte, pedir que Deus assim continue abençoando, iluminando muitos caminhos de vocês como novos sacerdotes, que sejam fiéis a todas as promessas que realizaram, que vivam esses sacerdócios com amor, sendo essa luz de Deus por todo lugar que passa. Jesus disse, né, a messe é grande, os operários são poucos. Vocês estão entre poucos operários para cuidar dessa messe muito grande, que tenham sempre essa força, essa luz, essa condição de levarem o Evangelho, a Boa Nova a todos aqueles que estão precisando.
E agora, antes de encerrar, a gente gosta quando tem a presença de um sacerdote, e hoje olha o tamanho do meu privilégio, com 2 sacerdotes, né? Oferecer a bênção de Deus a todos aqueles que estão nos assistindo, e o microfone aberto de vocês, se quiserem ainda complementar alguma coisa, o espaço é nosso antes da gente encerrar. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Em forma de agradecimento, eu vou dar minha bênção neossacerdotal para todos aqueles que estão nos assistindo, para esta casa que nos acolhe, para esse programa que tem uma finalidade única de levar a palavra de Deus e de levar a mensagem de Deus, para que vocês nunca fujam dessas características. Só antes da bênção, Padre Manuel, explica a importância dessa bênção neossacerdotal, que nem todos sabem o tamanho do privilégio que é a gente recebê-la, né? Tem um costume alemão que diz que vale gastar uma sola de sapato para poder receber essa bênção neossacerdotal. Mas essa bênção é interessante, porque cada pessoa recebe de uma forma, porque cada um tem uma fé diferente. Então, de acordo com como for a sua fé, a fé no teu pedido, aquilo que você pedir nesse momento, se você tiver a verdadeira fé, essa bênção vai, com certeza, fazer com que seu pedido seja realizado, né? E é uma bênção onde a gente alcança as indulgências plenárias, né? Ou seja, indulgências plenas de tudo aquilo que nós queremos e que tudo aquilo que nós desejamos, tá bom? Então, que esse grande presente hoje, que o público da TV Paraná e agora do YouTube também, né, acaba recebendo, que é a primeira vez que a gente tem uma bênção neossacerdotal dentro do Semente de Esperança, Padre Manuel. Duas, no caso, porque o Padre Fernando ainda está na validade de neo, né, neossacerdote. Então, eu e o Padre Fernando, nesse momento, vamos dar a bênção. Eu gostaria que vocês abrissem seu coração, façam os seus pedidos nesse momento. Levante a palma de tua mão para cima, porque é a forma onde nós pedimos a Deus que a tua bênção, a tua paz possa entrar em nossas vidas. Deus é caridade, quem permanece na caridade permanece em Deus e Deus nele. Pela infinita misericórdia de Deus, pela intercessão da Virgem Maria, de todos os anjos e santos, e pela imposição das nossas mãos neossacerdotais, desça a bênção de Deus sobre a vossa família, sobre a tua vida, teus negócios e empreendimento. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E com esse privilégio, então, de recebermos essa bênção neossacerdotal e essa conversa com esses 2 novos sacerdotes, com esse entusiasmo, esse amor, esse desejo de viver essa missão, é que a gente encerra agora esse programa, chamando ainda mais algumas imagens da ordenação do Padre Manuel, do material de arquivo que a gente tem, para mostrar como esse é um momento de festa para a vida da igreja. Por isso, tantos padres celebraram com eles, a família, a comunidade. E todo momento de festa e de alegria deve ser partilhado. E é isso que eu desejo para vocês também. Aí, encerrando esse nosso mês de setembro, o mês da Bíblia, que seja também uma semana de muita alegria, muita luz, muita presença da Palavra de Deus em seus lares. Meu grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Eu quero te adorar, bendizer teu nome, te chamar de santo. Eu te amo tanto e tudo que eu disser é pouco pra expressar o teu grande amor. Senhor, eu quero te louvar. Tua imensa glória enche o mundo inteiro. Eu sou teu herdeiro.